201. Viver em outro mundo. Capítulo 1103. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nós sublinhando navios espaciais tinham escudos protetores, mas isso não significava que esses escudos eram onipotentes no espaço sideral. O perigo estava em todo canto. Eles podem ser atacados por lixo espacial, raios cósmicos ou outra coisa a qualquer momento. Havia até mesmo alguns raios cósmicos que podiam rasgar o escudo do navio como papel. Por causa disso, a maioria dos navios tinham portas de emergências instaladas em suas cabines externas. Estas portas de emergência estavam ali para serem usadas sempre que o navio fosse danificado. Assim que o casco fosse violado, essas portas de emergência imediatamente seriam ativadas, isolando os compartimentos afetados. Mesmo que a pressão naqueles compartimentos destruísse e rasgasse algo dentro, ainda não afetaria a operação geral do navio. Aquelas 3 cabines tinham sido danificadas porque foram alvejadas por piratas. Portanto, Kirk imediatamente ordenou o fechamento daquelas cabines com as portas de emergência. Dessa maneira, garantiu que o navio continuasse a voar normalmente. Se as portas de emergências fossem deixadas abertas, então a pressão no navio ficaria cada vez maior. Poderia até fazer o navio partir em 2. Se isso acontecesse, certamente estariam acabados. Vendo que os piratas foram despistados, Kirk e os outros começaram a relaxar. Então Margaret e Kirk olharam para Zhao-ai com um olhar em comum. Eles não pensaram que Zhao-ai permaneceria calmo em tal evento crítico. Não se deve subestimar a decisão de voltar. Na sua posição, não era uma tarefa fácil escolher com calma se virar e voltar. Embora realmente estivessem próximos do planeta Tiro, não estavam tão próximos assim. Eles já estavam viajando por quase um dia, e agora estavam a 1/3 do caminho de voltar para a academia. A maioria das pessoas podem apenas morder os lábios e aguentar. Zhao também pensou em ir adiante. Contudo, se o inimigo da família Ashley realmente quisesse lidar com eles, então é possível que eles tivessem feito múltiplas emboscadas ao longo do caminho. Por causa disso, Zhao sabia que voltar era a única solução que poderia lhes fornecer uma chance segura de sobreviver. E sua escolha estava correta. Quando o navio virou, os magos e guerreiros perseguindo não conseguiram alcançar. Isso permitiu que Zhao e os outros escapassem com suas vidas. Zhao viu o olhar de Margaret e Kirk, mas apenas sorriu e não disse nada. Margaret não perguntou nada a Zhao e apenas se virou para Kirk e disse: "Vou enviar as notícias para a família e pedir por apoio o mais rápido possível. Enquanto isso, vamos ficar nos recuperando no planeta Tiro." Kirk assentiu. Embora ainda não tivessem chegado no planeta Tiro, Kirk sabia que já estavam praticamente seguros. E enquanto chegassem no alcance da defesa do planeta, nada aconteceria com eles. Defesas planetárias eram coisas bastante comuns no campo máquina. Em um planeta com minério de mitril, o planeta Tiro tinha defesas muito mais fortes que a maioria. Depois de aterrissar no planeta Tiro, as pessoas do navio finalmente foram capazes de soltar suspiros de alívio. Margaret levou Zhao de volta à área de recepção e disse assim sobre a situação. Então pediu para ele lhes fornecer um local para ficar. Naturalmente, Sim imediatamente concordou com o pedido e organizou um quarto para eles. Depois que os quartos foram designados, Margaret foi até o quarto de Zhao. Depois de ser convidada a entrar, Zhao ofereceu um copo de chá. Margaret sentou de frente para ele. Ela olhou para ele por algum tempo antes de dizer: Zhao, preciso te agradecer por sua análise calma. Se não fosse por você, teríamos decidido prosseguir. Zhao sorriu levemente e disse: a instrutora é educada demais. Só estava pensando por mim mesmo. Se realmente continuássemos em frente, então nem todos no navio poderiam ter sobrevivido. Margaret assentiu. Então disse: acho que você já sabe sobre o campo símbolo ósseo. Para ser honesta, o estado atual do acampamento não é o mesmo do passado. Não há nada no acampamento que poderia atrair um especialista. Porém, ainda espero que você possa se juntar ao acampamento. Pelo menos, você ficará mais seguro se juntar a nós. E depois de entrar, direi ao líder do acampamento para concentrar os recursos para te cultivar.
Com seu talento, você definitivamente será um especialista famoso na região. Zhao Ai sorriu e disse: Instrutora, não precisa ir tão longe. Vou me juntar ao campo símbolo ósseo porque eu quero. Definitivamente não vou me arrepender dessa decisão. Margarete assentiu. Então, após um momento, disse: Vou te dar mais liberdade quando voltarmos para a academia. Dessa maneira, você pode se adaptar ao ki espiritual no seu próprio ritmo. Assim que se adaptar à densidade normal, você pode me dizer e eu vou deixar você se graduar antes do tempo. Zhao Ai assentiu. Para ser honesto, ele não queria ficar mais na academia. E também queria se ajustar ao ki espiritual normal do campo máquina o mais rápido possível para que pudesse se fortalecer com mais efetividade. Ele queria avançar mais rápido para que pudesse ganhar uma base no mundo do cultivo, bem como fornecer a Laura e às outras meninas uma identidade. Dessa maneira, elas seriam capazes de se mover com ousadia no campo máquina e não ficar no espaço o tempo todo. Margarete acrescentou: Já informei a família. Eles enviarão apoio, mas só chegarão depois de amanhã. Você precisa tomar cuidado nestes 2 dias. Embora ninguém ouse fazer um ataque em larga escala no planeta Tiro, não significa que não enviarão alguém para cometer assassinato. Se você não tiver nada para fazer, seria melhor ficar dentro de seu quarto. Zhao Ai assentiu. Tudo bem. A instrutora pode ficar tranquila. Margarete assentiu antes de se levantar e sair. Por meio desse evento, Zhao Ai foi capaz de confirmar que o campo símbolo ósseo já tinha decidido recrutá-lo. Se não, Margarete não teria dito que eles alocariam todos os recursos para cultivá-lo. Além disso, Zhao Ai também descobriu algo pelas palavras de Margarete. Primeiro, parece ser verdade que o campus símbolo ósseo carece de especialistas. E segundo, Margarete certamente era alguém de status considerável. Após Margarete partir, Zhao Ai imediatamente entrou no espaço. Vendo Zhao Ai retornar, as meninas rapidamente o receberam. Então Laura disse: Irmão Ai, isso foi perigoso. Você precisa tomar mais cuidado. Zhao Ai apenas sorriu e disse: Está tudo bem, você não precisa se preocupar. Você ouviu a instrutora Margarete. Após retornar à academia, serei capaz de me adaptar ao nível normal do ki espiritual mais rápido. Dessa maneira, poderei sair da academia mais cedo. Assim que sair, vou achar uma maneira para que vocês possam sair. Vocês não terão que ficar dentro do espaço todos os dias. Quando ouviram Zhao Ai, as meninas imediatamente comemoraram. Para elas, essa era uma questão muito importante. Elas já tinham visto como o campo máquina era colorido, então queriam explorar o local com seus próprios olhos. Só era uma pena que elas ainda precisavam ganhar a ocupação para fazer isso. Então, quando Zhao Ai lhes disse sobre isso, ficaram felizes. Vendo suas expressões felizes, Zhao Ai não pôde deixar de ficar feliz também. Depois que todas se acalmaram, Zhao Ai disse: Contudo, ainda temos que ficar no planeta Tiro por alguns dias. Planejo aproveitar estes dias para dar uma olhada nos túneis e pegar Mithril normal. Seria um desperdício se não pudesse pegar algum Mithril após vir aqui. Laura sorriu e disse: Você não precisa se preocupar sobre isso. Como já estivemos aqui, você pode retornar a qualquer momento. Acho que você precisa focar agora em melhorar sua eficácia de combate. Certo, se você tiver tempo, você deve ir à cidade mineira e comprar alguns presentes para Jeans e os outros. Se realmente quiser que eles sigam você no futuro, você precisa aumentar a força deles e fornecer formações para praticarem. Pegue o Jeans, por exemplo, ele é um mago de fogo, então deve estar estudando formações do elemento fogo. Você pode dar algumas combinações de formação e fazê-lo condensar uma que melhor lhe convém. Ele não só ficaria mais forte, mas também se sentiria em dívida com você. Embora a Margarete tenha dito que o campus símbolo ósseo vá se concentrar em cultivar você, ainda haveria pessoas dentro que vão ficar insatisfeitas com essa decisão. Portanto, você precisa cultivar com seu próprio grupo. Após ouvir Laura, Zhao Ai sentiu que suas palavras eram justificadas. Se ele se juntasse ao campus símbolo ósseo no futuro, precisaria cultivar sua própria influência. Caso contrário, seria isolado. Embora Jeans e os outros fossem mais velhos, Zhao Ai não achou nenhum problema com eles. O espaço tinha poções que podem estender a vida, então deveriam ser capazes de viver por mais algumas centenas de anos. Além disso, conforme seu cultivo aumentasse,
seu tempo de vida também aumentaria. Quando a hora chegasse, eles seriam especialistas que ninguém ousaria subestimar. Contanto que Zhao Ai lhes favorecesse agora, então quando se juntasse ao campus símbolo ósseo mais tarde, não teria medo de estar cercado por todos os lados. Ele teria seu próprio grupo com quem contar. Com esse pensamento em mente, Zhao Ai assentiu e disse: tudo bem, vou ouvir você. Vou usar esses dias para praticar. Certo, Caer. Estava pensado em usar as poções para romper meu gargalo. Ajude-me a procurar por ervas que possam me permitir avançar para a segunda camada da arte Yang das infinitas transformações estelares. Sempre senti que avançar para a segunda camada me traria um enorme benefício. Caeira sentiu. Então ela se virou e voou para longe. Neste ponto, o Pratinha tinha se tornado o assistente de Caer, seguindo atrás dela o tempo todo. Quanto ao Bubbly, o companheiro realmente gostava de ficar em casa junto com as meninas. As mulheres já estavam acostumadas à sua existência. Elas até usavam Bubbly como um travesseiro de vez em quando. A esta altura, Zhao Ai tinha perdido o interesse em lidar com Bubbly. Embora esse carinha parecesse preguiçoso, sua força na verdade era muito boa. Zhao Ai já tinha colocado muitas coisas dentro do corpo do Bubbly para passar pelo refino à água. Entre essas coisas estavam 2 caracóis dragão azuri, bem como a coluna de gelo onde Bubbly estava originalmente. Precisa ser dito que Zhao Ai foi capaz de aprender sobre caracóis dragão azuri no campo máquina. Contanto que o caracol fosse refinado até um certo grau, seriam usados como um navio de guerra. Quanto à coluna de gelo, ela nasceu de Bubbly e era muito rica no elemento água. Esse tipo de material tinha inúmeros usos no campo máquina. Definitivamente haveria grandes usos no futuro. Viver em outro mundo. Capítulo 1104. Apenas uma hora após Zhao Ai começar a cultivar dentro do espaço, Caer de repente foi procurar por ele. Após vê-la, Zhao Ai soube que ela estava aqui para falar sobre a poção que precisava para avançar. Com certeza, quando Caer chegou em Zhao Ai, ela disse: jovem mestre, achamos uma poção para seu cultivo. Porém, precisa de algum tempo para ser fabricada. Além disso, você também precisa de uma quantidade massiva de Ki espiritual quando for consumi-la. A quantidade de Ki espiritual que você absorver terá um grande impacto na sua força. Zhao Ai assentiu. Então ele disse: você está dizendo que o Ki espiritual dentro do espaço e academia não é o bastante. Então precisamos do Ki espiritual do campo máquina para eu avançar? Caer assentiu: sim, jovem mestre. Também, irmã Laura e as meninas acabaram de checar online e descobriram que há uma formação de coleta espiritual no campo máquina. Pode acumular quantidades massivas de Ki espiritual em uma área específica. Além disso, analisamos que à medida que o jovem mestre se adaptar ao Ki espiritual do campo máquina, o Ki espiritual do espaço também aumentará até o ponto em que será igual ao do campo máquina. Portanto, seria melhor para você se acostumar ao Ki espiritual do campo máquina primeiro antes de tentar aumentar sua força. Dessa maneira, podemos montar a formação de coleta espiritual quando você puder absorver mais. Zhao Ai assentiu e disse: tudo bem, então vou esperar. Porém, você ainda precisa preparar a poção. Dessa maneira, podemos evitar problemas mais tarde. Caer assentiu, então se virou e saiu. Zhao Ai colocou a questão dessa promoção no fundo de sua mente enquanto continuava a praticar. Na hora do jantar, Zhao Ai saiu do espaço. Ele calculou que as pessoas lhe trariam a refeição. Mas não esperava que não muito depois de sair, uma batida viesse da porta. Checando com sua força espiritual, era Margaret. Isso fez Zhao Ai contemplar. Ele e Margaret não estavam muito familiarizados um com o outro. Seus encontros foram mínimos. Se ele contasse as vezes que se encontraram, não chegaria a 10. Margaret procurando por ele neste momento deixou Zhao Ai intrigado. Porém, ainda foi abrir a porta. Após ver Margaret, fingiu estar surpreso quando disse: instrutora Margaret, por que você está aqui? Depois de ver Zhao Ai, Margaret sorriu levemente enquanto respondia: o quê? Você não quer que eu venha? Não é bom cultivar dentro do seu quarto o dia todo. O bom cultivo é um equilíbrio entre trabalho duro e descanso. Siga-me até o salão de jantar. A tripulação está lá. Você precisa se misturar com eles. Quando a ouviu, Zhao Ai entendeu por que ela veio vê-lo. Naturalmente, não rejeitaria o convite, então disse: tudo bem, então terei que incomodar a instrutora.
Margarete assentiu, e logo em seguida levou Zhao Ai para o salão de jantar. Zhao Ai também descobriu que, como ajudou na crise recente, Margarete começou a mudar de atitude. Os dois chegaram no salão de jantar e com certeza, a tripulação do navio espacial já estava dentro. Vendo Zhao Ai chegar, imediatamente o receberam com entusiasmo. Zhao Ai também sabia que essas pessoas estavam felizes porque foram capazes de preservar suas vidas. Mesmo que fossem bem pagos, o risco que haviam corrido também foi igualmente alto. Além disso, suas forças não eram muito grandes, eles eram apenas pessoas comuns. Com relação a essas pessoas, achar um trabalho que pague alto e que seja estável era algo que lhes trazia boa alegria e satisfação. Afinal, no campo máquina, eles simplesmente tinham pouco a nenhum status. Assim como pessoas comuns, a tripulação também tinha famílias para alimentar. Se morressem, mesmo que a família Ashley fornecesse pensão às suas famílias, a condição de vida delas ainda cairia drasticamente. Por causa disso, essas pessoas estavam muito gratas por sobreviver à recente provação. Zhao Ai não foi educado demais ao retornar os cumprimentos da tripulação. Vendo a conduta dele, a tripulação imediatamente foi conquistada. Não demorou muito até Zhao Ai se tornar um com o grupo inteiro. Margaret e Kirk se sentaram em outra mesa. Essa mesa era menor, e entre aqueles sentados com eles estavam o primeiro e segundo imediato do navio. Em outras palavras, sentado nesta mesa estavam pessoas que tinham status. Kirk olhou para a conduta de Zhao Ai e não conseguiu evitar o sorriso quando se virou para Margaret e disse: Senhorita Margaret, parece que uma pessoa extraordinária se juntará no seu campus símbolo ósseo. Ele também parece alguém que já matou especialistas de nível Deus. Caso contrário, não teria ficado tão calmo. Kirk, bem como os dois imediatos também eram do campus símbolo ósseo. Assim como declararam antes, esse acampamento era estruturado de forma diferente dos outros acampamentos. Os outros acampamentos apenas recrutariam indivíduos talentosos e não se importariam com as outras pessoas. O campus símbolo ósseo, por outro lado, aceitaria qualquer um que mostrasse habilidades. Margaret sorriu e disse: Zhao Ai é verdadeiramente especial. Você pode não saber, mas ele já tem seu próprio grupo na academia. Além disso, essas pessoas são diferentes daqueles seguidores cegos de jovens gênios. Também, você está certo. Parece que esse cara abateu pelo menos 1 milhão de pessoas nos reinos inferiores. Kirk e os outros dois do campus símbolo ósseo sabiam que matar 1 milhão de pessoas significava. Então, quando ouviram Margaret, suas expressões mudaram. O primeiro imediato comentou: matou 1 milhão de pessoas? Ele não parece alguém que fez isso. Margaret respondeu: pelo que vi, é possível que ele tenha matado 1 milhão de pessoas. Antes de entrar no túnel de mineração do exame, ele me perguntou se haveria problemas em matar os 6 estudantes da Academia Adão. Mas quando ele perguntou, não conseguiu sentir nenhuma lasca de intenção assassina. Além disso, sua maneira calma na crise anterior só parecem só 2 tipos de pessoas. O primeiro tipo é aquele que tem muita confiança na sua força. Eles não acreditam que a destruição do navio teria algum efeito neles. O segundo tipo é aquele que não pensa muito a sério sobre a vida humana. Acho que Zhao Ai é o último. Por causa disso, acredito que já matou mais de 1 milhão de pessoas. Kirk se virou para Zhao Ai que atualmente estava conversando com a tripulação. Não importava como olhasse, Kirk não conseguia ver Zhao Ai como alguém que matou 1 milhão de pessoas. Porém, Kirk também sabia que as pessoas tinham todos os tipos de meios e segredos misteriosos. Ele só estava curioso, então não disse nada. Por outro lado, o segundo imediato de Kirk estava mais curioso. Ele se virou para Margaret e disse: Senhorita Margaret, quanto tempo faz desde que Zhao Ai chegou na academia? Por que não ouvi falar do seu nome antes? Margaret então se virou na direção dele e abaixou sua voz quando disse: Zhao Ai só ascendeu faz 1 mês. Também, você não ouviu nada disso. Se os outros souberem que Zhao Ai se tornou um mago de primeiro nível 1 mês após ascender, ele estará em perigo. Embora Kirk e os outros não cultivassem, após servir a academia a ascender, souberam o que representava se tornar um mago de primeiro nível em apenas 1 mês após ascender. Em toda a sua vida servindo a academia, essa foi a primeira vez que ouviram uma conquista tão grande quanto essa. Margaret olhou para Kirk e disse:
Você sabe a situação atual do nosso acampamento e deve estar ciente que a força de Zhao Ai não é normal. Seu talento é muito grande. Ele não só foi capaz de se tornar um mago de primeiro nível antes do exame, também alcançou uma boa habilidade em utilizar a teoria mágica. Seu desenvolvimento futuro deve ser ilimitado. Por causa disso, não podemos revelar que ele só ascendeu por um mês. Devemos dizer a todos que ele ascendeu 5 meses atrás. Se não fizermos, não só precisaríamos ficar em guarda contra os poderes externos, também precisaríamos entrar em guerra com os outros acampamentos da família. Aquelas pessoas não iriam querer a ascensão do campus símbolo ósseo de novo. Como um membro do campus símbolo ósseo, Kirk estava ciente da luta interna entre os acampamentos das famílias. O que Margaret disse estava correto. Se os outros acampamentos descobrissem o talento especial de Zhao Ai, certamente lidariam com ele. Por causa disso, os três assentiram, e Kirk disse logo depois: Senhorita Margaret, fique tranquila. Sabemos manter um segredo. Os outros acampamentos têm pisado no campo símbolo ósseo todos esses anos. Agora que Zhao Ai está aqui, é natural que cuidemos dele. Margaret assentiu, então seus olhos começaram a iluminar quando ela disse: Zhao Ai certamente se tornará um pilar do campo símbolo ósseo. Com sua ajuda, o acampamento subirá novamente. Kirk e os outros concordaram. Se o campus símbolo ósseo quisesse se erguer, então precisariam de um especialista como seu chefe. Mas no momento, o acampamento não tinha especialistas que pudessem assumir o comando. O campus símbolo ósseo não carecia de recursos. O salão externo certamente alocaria fundos para fazer os acampamentos funcionarem. Além disso, também poderiam gerar lucro por conta própria. Embora o campus símbolo ósseo não tivesse especialistas poderosos, sua habilidade de ganhar dinheiro era incomparável na família Ashley. Porém, o campus símbolo ósseo também sabia que aumentar sua capacidade de fazer dinheiro apenas traria mais problemas. Por causa disso, o campus símbolo ósseo sempre aguardou um especialista entrar em seus níveis. Mas devido à sua reputação diminuindo, estudantes talentosos não escolheram eles. Isso fez o acampamento ter falta de especialistas poderosos. Este era o ponto fraco do campus símbolo ósseo. Depois da refeição, Zhao Ai retornou ao seu quarto. Já era tarde da noite, portanto, não saiu e ao invés disso, só entrou no espaço. E após praticar por um tempo, foi descansar. Na manhã seguinte, Zhao Ai saiu do espaço e comeu o café da manhã no salão de jantar. Assim que estava prestes a sair, Margaret e a tripulação chegaram. Vendo que Zhao Ai estava saindo, Margaret vincou as sobrancelhas quando perguntou: Zhao Ai, você está planejando sair? Zhao Ai encarou por um momento antes de responder: Instrutora, não explorei o planeta Tiro antes, então quero sair e ver por mim mesmo. Também quero dar alguns presentes ao Jeans e aos outros. Ouvi que o mitril aqui é muito mais barato que nos outros locais. Como o mitril é muito útil para os magos, quero comprar alguns antes de voltar. Margaret franziu a testa: é perigoso lá fora. Sugiro que você não vá. Os piratas podem estar observando e aguardando por nós lá fora. Zhao Ai sorriu levemente e disse: Instrutora, ficarei bem. Ainda tenho força para revidar. Você pode ficar tranquila que nada vai acontecer comigo. Margaret balançou sua cabeça. Mas depois de pensar que Zhao Ai esteve dentro do quarto esse tempo todo, se sentiu envergonhada. Então depois de um tempo, disse: Tudo bem, você pode ir. Mas eu vou com você. Zhao Ai encarou, então com uma expressão tímida, ele olhou para Margaret e disse: Instrutora, não precisa. Eu posso ir sozinho. Margaret bufou friamente e disse: Não. Ou eu vou com você ou você não vai. Zhao Ai olhou de forma estranha para Margaret. Mas no final, deu um aceno impotente e concordou: Tudo bem, como a instrutora vai, porque os outros não vêm também. Se você ver algo que goste, apenas me diga e vou comprar para você como um presente. A oferta de Zhao Ai fez a tripulação comemorar. Então todos se juntaram e saíram. Margaret olhou para a multidão em volta de Zhao Ai e não pôde deixar de balançar a cabeça impotente. Ela não sabia se devia elogiar Zhao Ai por ser generoso ou repreendê-lo por gastar muito dinheiro. Embora fosse verdade que Mitril e os produtos de Mitril fossem muito mais baratos no planeta Tiro, além deles, os outros itens eram muito mais caros em comparação. Além de ser um planeta de mineração,
O planeta Tiro também era um ponto de turismo. E uma das maiores características de um ponto turístico era seu preço inflados nos produtos. Parece que Zhao ia sangrar hoje. Margaret rapidamente seguiu atrás dele e dos outros. Na verdade, a cidade mineira do planeta Tiro não era diferente das outras cidades. Além de suas casas serem em cavernas e não ver o sol, as outras instalações não eram diferentes dos outros planetas. E também, comparado aos outros planetas, a quantidade de produtos de Mithril aqui era realmente muito maior. Junto com a alegre tripulação do navio, Zhao caminhou pelas ruas da cidade. Eles não entraram em um veículo e optaram por caminhar a pé. Havia muitas lojas nas ruas. Além das lojas, também havia barracas de venda de mercadorias. Mas como essas barracas não tinham nenhum produto de alta qualidade, Zhao não se incomodou em olhar. Então de repente, Zhao sentiu alguns olhares hostis direcionados a eles. Ele varreu a área usando sua força espiritual e descobriu que os olhares vinham de um par de magos sentados em uma pequena casa de chá. Embora parecessem estar descontraídos, seus olhos vagavam na direção do grupo de Zhao de tempo em tempo. Viver em outro mundo. Capítulo 1105. Zhao tinha experienciado incontáveis assassinatos, então era muito sensível quando se tratava de intenção assassina. Portanto, após sentir a intenção assassina direcionada a ele, soube que essas pessoas eram os piratas. Zhao não disse nada. Em vez disso, ele contatou Cair com a mente. Cair, preste atenção naqueles magos na casa de chá. Registre seus rostos e veja se são os mesmos piratas que encontramos antes. Cair imediatamente obedeceu. Depois dessa troca, Zhao continuou a passear com a tripulação do navio. Então de repente, a atenção dele foi pega por um cajado mágico em uma loja próxima. Também, a placa da loja parecia ter muitos anos, fazendo-a parecer antiga. A placa era feita de madeira, contrastando com as outras placas de alta tecnologia de seus vizinhos. A impressão da placa também era muito comum, fazendo parecer o patinho feito entre o grupo. Porém, Zhao ficou atordoado por essa placa. Isso porque sentiu magia vindo da peça de madeira. Parece que a placa não foi feita com método simples. Vendo Zhao parar, a tripulação ficou confusa. Um deles olhou para Zhao e perguntou: Zhao, o que você está encarando? Zhao se recuperou. Então olhou para os outros, sorriu e disse: Pessoal, deixe-me dar uma olhada naquela loja por um momento. Quero comprar algumas coisas para meus amigos da academia. O Mithril é muito barato aqui, então quero ver o que a loja tem a oferecer. A tripulação foi originalmente convidada por Zhao para passear. Então após ouvi-lo, imediatamente assentiram e entraram junto com ele na loja. A loja não era grande. Então quando o grupo de Zhao de mais de 10 entrou, imediatamente deixaram o local lotado. Zhao começou a examinar a loja. Era muito comum. Tinha estantes de madeira e vitrines que pareciam ter sido feitas há muito tempo. Eles também estavam cobertos com vidro, adicionando a sua aparência única. Os cajados exibidos nessas estantes e vitrines também eram muito lisos. Abaixo de cada cajado estava seu nome e preço. Assim que o grupo de Zhao entrou na loja, um robô rapidamente veio recebê-los. O robô se curvou e disse: Bem-vindos. Em que posso ajudá-lo? O robô parecia comum, assim como a loja. Embora fosse um pouco mais avançado que Tinkle, ainda não era avançado. Zhao não se importou quando respondeu: Precisa de vários cajados mágicos. Deixe-me ver seu catálogo. O robô imediatamente obedeceu e disse: Por favor, aguarde um momento. Então foi para um lado da loja e tirou um livro de um armário. Depois de entregar o livro para Zhao disse: Todos os cajados mágicos estão listados aqui. Zhao assentiu, então abriu o livro. Embora parecesse com um livro, era na verdade uma tela eletrônica. Assim que a página foi aberta, uma projeção do cajado mágico apareceria. Então uma voz seria ouvida, introduzindo as funções do cajado, bem como formações mágicas registradas dentro. Esses tipos de coisas eram raros no campo máquina. Zhao folheou o livro enquanto os emparelhava com os números abaixo dos cajados nas vitrines. Ele estava procurando por cajados adequados para jeans e os outros. Honestamente, os cajados mágicos nesta loja eram realmente bons. Todos os cajados foram feitos de madeira que eram adequados para magos usarem. Eles também foram inscritos com formações de 5 camadas para magos de primeiro nível e formações para magos de segundo nível.
A loja não tinha cajados ultrapassando o terceiro nível. Porém, essa seleção ainda chamou a atenção de Zhao. Afinal, Jeans e os outros ainda não tinham alcançado o primeiro nível. Dar-lhes cajados muito avançados não seria bom. Margaret ficou atrás, observando Zhao e avaliando os cajados com sinceridade. Ela não pôde deixar de suspirar, pois começou a entender Zhao cada vez menos. Um mês após ascender, ele já era um mago de primeiro nível. Pode-se dizer que ele era um gênio. Era normal para esse tipo de pessoa ser arrogante. Porém, Zhao não era nem um pouco arrogante. Ele não só fez amizade com velhos magos como Jeans e os outros, mas também se misturou com a tripulação do navio. Tal pessoa era realmente rara. Margaret não pôde deixar de se perguntar que tipo de local poderia treinar alguém como Zhao. Deve-se saber que ascendentes jovens dos reinos inferiores eram indivíduos muito talentosos. Eles muito provavelmente tinham influências poderosas apoiando-os nos reinos inferiores. Além de cultivar, todas as outras necessidades foram resolvidas. Por causa disso, esses talentos desenvolveram um comportamento arrogante. Zhao era um gênio entre os gênios. Como foi capaz de ascender em uma idade jovem? Isso significa que tinha uma enorme origem por trás. Porém, era experiente em batalha. Ele também tinha desenvolvido boas habilidades sociais. Margaret até suspeitava que ele havia matado mais de 1 milhão de pessoas. Colocando esses fatos juntos, parecia que Zhao era diferente comparado aos outros de seu tipo. Zhao comprou 15 cajados de primeiro nível. Depois de pagar quase 20.000 moedas máquina, o grupo saiu da loja. E assim que eles saíram, a voz de Kair ressoou dentro da mente de Zhao. Jovem mestre, investigamos aquelas pessoas. Eles realmente são os piratas que atacaram o navio. Não há erro. Zhao assentiu, então recuou 2 passos para ficar ao lado de Margaret e disse: Instrutora, os piratas que nos atacaram estão próximos. Além disso, já fomos cercados. Precisamos ver se nossos irmãos estão seguros. Margaret encarou, então sua expressão ficou fria. Ela se virou para ele e disse: Você tem certeza? Zhao assentiu e disse: Tenho certeza. Sou bastante sensível à intenção assassina. Além disso, seus olhares não saíram de nós. Antes de entrarmos na loja, vi alguns magos em uma casa de chá. Naquela hora, achei eles parecidos com as pessoas que atacaram nosso navio. E agora, senti sua intenção assassina. Parece que estão prontos para agir. Neste ponto, Margaret tinha uma grande confiança para com Zhao. Então imediatamente respondeu: Tudo bem, vou dizer para a tripulação retornar. Zhao balançou sua cabeça e sussurrou: Não podemos recuar tão de repente assim. Senão, os piratas fariam seu movimento. Precisamos desviar sua atenção. Instrutora, contanto que protejamos a tripulação, tudo ficará bem. Margaret assentiu. Ela não pôde deixar de aumentar sua força espiritual. Zhao olhou em volta dele e zombou. Então se virou para a tripulação e disse rindo: Irmãos, consegui comprar muitos cajados bons hoje. Quero celebrar. Que tal bebermos naquele bar ali? Então apontou para um bar de estrada. Embora a tripulação não conseguisse entender por que Zhao decidiu de repente beber, mas álcool sempre era bem-vindo. A tripulação não foi educada e apenas comemorou enquanto corria na direção do bar. Após ver a tripulação correndo, Zhao não pôde deixar de rir enquanto gritava: Vocês ouvem beber e correm mais rápido do que qualquer um que conheço. Se não conseguir acompanhar, quem vai pagar suas bebidas? Sabendo que Zhao só estava brincando, um membro da tripulação respondeu: Só precisamos dizer para colocar as bebidas na sua conta. Irmão, vamos correr mais rápido. Devemos beber pelo menos 2 garrafas hoje. Zhao fingiu estar ansioso e correu atrás deles na direção do bar, dizendo: Irmãos, não bebam demais. Posso não ser capaz de pagar tudo. Então exibiu a fraqueza física de um mago. Mesmo quando a tripulação entrou no bar, Zhao ainda ficou atrás. Olhando para a atuação de Zhao, Margaret não pôde deixar de elogiá-lo secretamente. As palavras de Zhao fizeram a tripulação correr ainda mais rápido e sua atuação estava no ponto. Neste momento, de repente lançou uma formação na frente dele. Então uma grande espada voou da formação e foi direto em direção ao segundo andar do bar. Assim que a espada estava prestes a atingir a janela, uma barreira apareceu e bloqueou o ataque de Zhao.
Contudo, após liberar a espada, Zhao Ai seguiu com uma formação de 5 camadas. Uma lança ardente emergiu da formação e perseguiu a espada e também atingiu a barreira. Foi possível ver a leve silhueta de uma pessoa bem atrás da janela. A pessoa bloqueou a espada com facilidade, mas a lança ardente o pegou de guarda baixa. A lança destruiu a barreira como se fosse papel e então apunhalou a pessoa atrás. O homem gritou por um momento antes da lança ardente explodir. Depois da explosão alta, o corpo inteiro da pessoa foi eliminado. Porém, o que foi estranho era o fato de que, embora a pessoa estivesse morta e a janela do bar foi danificada, mas nada foi afetado pelo ataque de Zhao Ai. Ele não parou. Zhao Ai liberou outra formação de 5 camadas. Quando a formação apareceu, uma explosão de névoa negra se espalhou de repente, cobrindo a rua inteira. Não era possível nem mesmo ver seus próprios dedos se os esticassem. Viver em outro mundo. Capítulo 1106. Zhao Ai continuou a sussurrar. Instrutora, venha comigo para o bar primeiro. Vamos pegar a tripulação e ir para um local seguro. Minha magia vai durar um tempo. Mas se usarem magia de luz, então o máximo que poderá aguentar é 10 minutos. Precisamos salvar a tripulação agora antes de podermos fazer nosso movimento. Margarete concordou. Então disse, 10 minutos é o bastante. E não esqueça, o planeta Tiro tem guardas. Como acabamos de fazer um grande movimento, eles definitivamente seriam alarmados. 10 minutos é o bastante para eles virem correndo. Zhao Ai assentiu. Então pegou o corpo de Margarete e a levou na direção do bar. As pessoas dentro do bar também estavam cientes do que aconteceu fora. Por causa disso, ninguém saiu. Alguns deles até se esconderam embaixo das mesas. A magia que Zhao Ai usou não só cobriu as ruas, ela encobriu o bar também. Porém, essa magia não afetou ele. Após Zhao Ai e Margarete entrarem no bar, ele imediatamente soltou a mão dela e disse, Instrutora, fique aqui enquanto eu vou procurar os outros. Margarete, que nunca foi puxada por um homem antes, agora estava corando. Ela apenas assentiu enquanto Zhao Ai voava na direção de uma mesa. Naturalmente, a tripulação eram aqueles bebendo lá. Quando ouviram a comoção, imediatamente se esconderam embaixo da mesa. Quando Zhao Ai chegou na mesa e viu o estado da tripulação, ele não pôde deixar de rir. Então bateu na mesa e disse, tudo bem, vocês precisam sair daqui. Então balançou sua mão, uma luz rapidamente cobriu a mesa, dispersando a névoa negra em volta da tripulação. Quando a tripulação ouviu a voz de Zhao Ai, encararam. Eles olharam para cima e viram Zhao Ai parado na frente deles. Após uma curta pausa, a tripulação imediatamente ficou de pé. Zhao Ai fez um gesto para silenciá-los e sussurrou, ouçam-me, os piratas que nos atacaram estão aqui. Acabei de matar um deles. Vou enviar alguém para levar vocês para fora da área. Lembre-se, a menos que ele desapareça, vocês não devem sair. Depois que disse isso, Zhao Ai balançou sua mão e invocou um esqueleto. A tripulação sabia que agora não era o momento de falar, então apenas assentiram e seguiram o esqueleto. Enquanto isso, o corpo de Zhao Ai desapareceu e foi para o lado de Margarete. Ela já tinha se acalmado neste momento. Embora sua força espiritual tenha sido suprimida, ela ainda foi capaz de saber o que aconteceu dentro do bar. Naturalmente, foi capaz de ver a ação de Zhao Ai. Quando ele retornou, ela imediatamente disse, não há nenhuma visibilidade na névoa negra. Eles não vão atacar? Zhao Ai balançou sua cabeça e disse, eles vão. Eles ainda estão fora da névoa negra. Talvez queiram que a gente pense que não vão atacar. Seria mais perigoso para nós se os guardas demorassem algum tempo. Dessa maneira, os piratas podem ter mais certeza de realizar ações mais ousadas. Margarete pensou por um momento sobre o que Zhao Ai disse. Então disse, isso é impossível. O planeta Tiro é apoiado pelos 3 grandes poderes ao mesmo tempo. Zhao Ai assentiu e disse, então isso significa que usaram outros métodos para atrair os guardas para longe. Instrutora, precisamos achar uma maneira de lidar com eles. Seria bom se pudermos romper o cerco. Margarete assentiu, tudo bem. Mas você não acha que o cerco deles é bem forte? Margarete não pôde deixar de sentir arrependimento. Ela tinha sido muito negligente. No navio inteiro, apenas ela e Zhao Ai podiam usar magia. Os outros eram apenas pessoas comuns. Eles não podiam fornecer nenhum poder de fogo. Além disso, Margarete não era idiota.
Eles foram cercados por piratas e os guardas ainda não chegaram. Isso significava que o inimigo tinha se preparado bem. Parece que planejaram tudo para lidar com o grupo da família Ashley hoje. Após pensar sobre isso, Margaret se virou para Zhao Ai e disse: Zhao Ai, temo que mesmo que consigamos romper, eles ainda não vão nos deixar com facilidade. Mais cedo, as pessoas da família disseram que chegariam amanhã. Até lá, estaremos em perigo constante. Zhao Ai pensou por um momento antes e disse: Instrutora, acho que precisamos achar um campo de batalha apropriado para nós lutarmos. Fazer isso nesta cidade certamente não é bom. Não podemos nos mover apropriadamente sabendo que inocentes podem ser pegos no fogo cruzado. Também estaremos em problemas se os três poderes olharem para a luta e verem o dano que fizemos na cidade. Além do mais, eles têm muitas pessoas nos cercando. Precisamos de um ambiente que seja mais complexo e fácil de esconder. Margaret concordou. Você não é bom em magia negra. Por que não entramos em um túnel? Esse tipo de ambiente deve se adequar às nossas necessidades. Após ouvir Margaret, os olhos de Zhao Ai brilharam. Então imediatamente concordou. Instrutora, acabei de pensar em um lugar. Contanto que a gente os atraia lá, eu posso garantir que nenhum deles seria capaz de retornar. Quando Margaret ouviu Zhao Ai, ela não pôde deixar de perguntar: Você está pensando sobre o túnel do exame? Zhao Ai assentiu e disse: O túnel do exame tem uma grande quantidade de energia sombria. Se entrarmos lá, poderemos usar a magia negra com força total. E com minha magia de invocação, eles com certeza morrerão. Margaret pensou por um momento, então franziu a testa e perguntou: Mas você conhece o caminho até o túnel? Além disso, aquele lugar é bem longe daqui. Aqueles caras vão seguir? Zhao Ai sorriu levemente e disse: É claro que vão. Eles querem nos matar. Então se formos para um local remoto, eles ficarão mais que felizes em nos acompanhar. Mais importante, se atrairmos a atenção deles, a tripulação ficará segura. Acho que os magos e guerreiros nos atacando não fariam da tripulação sua prioridade. Também, lembre do caminho que segui quando fui fazer o exame. A instrutora pode confiar em mim nisso. Margaret assentiu. Eles não atacarão a tripulação que não pode usar magia. Tudo bem, vamos lá. Ela pode não estar ciente disso, mas Margaret já tinha começado a confiar cegamente em Zhao Ai. Zhao Ai assentiu e disse: Tudo bem, siga-me. Vamos romper seu cerco primeiro. Então vamos direto na direção do túnel. Ele não esperou pela resposta de Margaret quando seu corpo voou de repente. Margaret seguiu de perto. Zhao Ai acelerou na direção das pessoas no lado oposto do bar. Neste momento, tirou um cajado mágico. Esse cajado não era o cajado fantasma de sangue. Ao invés disso, era um cajado que acabou de comprar recentemente. Era um cajado do elemento luz. Quando Margaret viu Zhao Ai tirar o cajado do elemento luz, ela não pôde deixar de encarar. Magia de luz de baixo nível pode-se dizer ser o mais fraco de seu nível. Apenas quando se alcança a magia de luz de alto nível que seria considerada muito poderosa. Então por que Zhao Ai tirou um cajado do elemento luz? Depois de tirar o cajado, Zhao Ai se virou para Margaret e disse: Instrutora, daqui a pouco, certifique-se de fechar seus olhos. Margaret finalmente entendeu o que Zhao Ai queria fazer, ela não pôde deixar de acenar secretamente. Ela já estava ciente que Zhao Ai era um mago de todos os elementos. Porém, Zhao Ai ainda estava no primeiro nível, que era um nível mais baixo quando se trata de teoria mágica. Seja como for, se Zhao Ai fosse habilidoso em usar a magia, então era alguém que não poderia ser subestimado. A teoria mágica e a magia dos reinos inferiores ainda estavam um pouco relacionadas. Nos reinos inferiores, os magos de todos os elementos eram muito poderosos mesmo nos reinos inferiores. Contudo, isso foi dado que eram capazes de utilizar sua magia apropriadamente. Eles precisavam ser capazes de discernir qual magia era apropriada para usar em certo momento. Mesmo que um feitiço não fosse forte, contanto que fosse usado de forma apropriada, ainda podia matar alguém. E mesmo que alguém pudesse usar uma magia forte, se não soubesse quando usá-la, então seus esforços seriam desperdiçados. Por causa disso, havia um ditado entre os magos: não existem feitiços ruins, apenas magos lixos. Neste momento, os atacantes estavam totalmente focados na névoa negra.
Uma erupção repentina de magia de luz do meio da escuridão certamente os desorientaria. Mesmo que fosse um feitiço de baixo nível, a mudança abrupta na iluminação ainda os cegaria. E assim que estivessem cegos, entrariam em pânico, perturbando completamente seu cerco. Isso daria a Zawai e Margaret uma oportunidade para escapar. Não levou muito tempo até os dois chegarem na rua. Margaret sentiu duas forças espirituais ocultas em uma interseção próxima. Parece que os dois magos estavam escondidos perto daquele lugar. Essas duas forças espirituais estavam muito bem ocultas. Margaret até falhou em notá-los antes. Mesmo agora, se não estivesse concentrada, ela não teria sido capaz de senti-las. Isso deixou Margaret surpresa. Ela era uma maga de 5º nível. A maioria dos magos não alcançaria esse nível em sua vida. E agora, havia Zawai. Sua força espiritual era mais forte que a dela? Sem atrasar, Zawai balançou o cajado em sua mão enquanto dizia, explosão de luz. E com sua voz, uma formação de 5 camadas de repente apareceu e em seguida explodiu. A explosão emitiu uma luz incomparavelmente brilhante. Isso fez tudo à sua volta ficar branco. Os dois magos que estavam aguardando por ele sentiram uma dor perfurante em seus olhos antes de sua visão ser completamente bloqueada. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.